Queremos uma força militar forte e poderosa e, idealmente, não precisar usá-la. Sabe, não tivemos guerras durante anos. Não tivemos guerras, exceto que derrotamos o ISIS. Derrotamos o ISIS em tempo recorde, mas não tivemos guerras. Diziam que ele vai começar uma guerra. Eu não vou começar uma guerra. Vou parar guerras. Vamos medir nosso sucesso não apenas pelas batalhas que vencemos, mas também pelas guerras que encerramos. E talvez mais importante, pelas guerras nas quais não entramos. Esse foi o presidente Trump em seu discurso de vitória em novembro e depois em sua posse em janeiro de 2025. E muita gente não ficou muito feliz porque aquelas coisas não se refletiram na posse dele. Uma dessas pessoas é a nossa convidada de hoje. Estamos absolutamente encantados em receber a ex-deputada Marjorie Taylor Greene, que nunca teve medo de desafiar Washington ou o próprio partido. Ela é uma crítica feroz do establishment político e tem sido uma dessas vozes importantes no cenário político. Deputada, bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada por me receber. Bem, escuta, você estava na sala quando aconteceu o segundo daqueles 2 trechos, na posse. E falando por mim, fiquei super animado quando ouvi aquilo. Foi um dos motivos pelos quais apoiei o presidente Trump. E as coisas não saíram exatamente daquele jeito. Como isso repercutiu em você? Bem, na verdade, eu estava na sala durante os 2 discursos. E essa é uma das principais razões pelas quais apoiei o presidente Trump da forma como apoiei. Como membro do Congresso, fui falar em mais comícios do Trump pelo país do que qualquer outro republicano eleito. E fiz campanha por ele com muita firmeza, por causa das promessas de não haver mais guerras estrangeiras e porque eu acreditava, com base nas próprias palavras dele, que MAGA realmente significava colocar os Estados Unidos em primeiro lugar. No entanto, vimos um grande afastamento dessas promessas de commercialmente desde 2025 até agora. Bom, obviamente, vocês tinham uma relação bastante próxima e conversavam o tempo todo antes do rompimento final. Então eu queria saber se você pode nos dar uma ideia de como saímos daquele discurso de posse para a situação atual, em que nem sequer tentamos acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia, e em vez disso fomos atrás de todos esses outros conflitos. Como isso aconteceu? E como foram essas conversas, se você puder nos contar? Sim, acho que muita gente está muito confusa exatamente sobre isso. Como membro do Congresso, eu sempre votei contra o financiamento da guerra na Ucrânia. E é importante reconhecer que a Ucrânia não é membro da OTAN. E, portanto, os Estados Unidos não têm obrigação contratual de apoiar a Ucrânia de forma alguma. E foi isso que o governo Biden fez. É preciso reconhecer que isso aconteceu sob Joe Biden. A Casa Branca e o Congresso, controlados pelos democratas na época, apoiaram financeiramente com armas a guerra na Ucrânia, basicamente transformando essa guerra em uma guerra por procuração contra a Rússia. Então, no começo, éramos apenas alguns de nós. Acho que éramos 3 republicanos que votaram contra desde o início. Nada mais de financiamento ou nenhum financiamento para a Ucrânia. Essa tem sido uma mensagem consistente da minha parte. Então, quando o presidente Trump assumiu o cargo, eu fiquei encantada. Meu Deus, acho que o país inteiro estava muito animado com uma mudança tão grande depois do governo controlado pelos democratas, quando tínhamos fronteiras totalmente abertas. Nosso país foi invadido. A agenda trans para crianças e mulheres foi enfiada goela abaixo. Estávamos devastados, tentando nos recuperar dos lockdowns da Covid e das vacinas obrigatórias. E o país vinha cambaleando por causa dessas questões. Foi muito empolgante colocar o presidente Trump no cargo e eu ter desempenhado um papel tão importante para que ele chegasse lá. E então, sabe, foi em junho de 2025 que ele bombardeou o Irã pela primeira vez. Fiquei chocada. Lembro de ter conversado com apenas algumas pessoas naquela época.
Foram Tucker Carlson, Charlie Kirk, Thomas Massie e alguns outros. E nós ficamos chocados, porque pensamos, espera aí, isso é literalmente contra o que fizemos campanha, contra o que lutamos. E o presidente Trump tinha prometido que não haveria mais guerras no exterior. E, sabe, vocês ouviram isso nas próprias palavras dele naqueles 2 discursos, mas foi simplesmente ver a mudança dele. Ele passou de servir ao povo americano, como tinha defendido na campanha enquanto estava fora do cargo, para depois que se tornou presidente, mudar sua atenção e sua lealdade estritamente para seus grandes doadores. Uma delas é Miriam Adelson, que tem dupla cidadania dos Estados Unidos e de Israel. E depois houve a mudança dele, de tornar a América grande novamente para os americanos comuns, para servir a interesses corporativos, como as grandes empresas de tecnologia e a inteligência artificial. E então ver pessoas que os eleitores do MAGA consideravam inimigas, como Mark Zuckerberg, Bill Gates e outros, jantando com o presidente na Casa Branca. Foram coisas chocantes de se ver acontecer. Sabe, para mim é assim, eu não apoio um homem, nem o sirvo como se ele fosse Deus. Eu apoiei o presidente Trump pelas políticas que ele disse e prometeu que levaria para a presidência. Mas quando essas políticas mudaram literalmente para o oposto do que ele defendeu na campanha e prometeu, foi algo que eu simplesmente não conseguia mais apoiar. E a nossa grande ruptura aconteceu quando eu estava lutando pela divulgação dos arquivos Epstein, e ele estava literalmente lutando contra mim, Thomas Massie, Nancy Mace e Lauren Boebert. Mas quando as ameaças de morte chegaram contra o meu filho, especificamente contra o meu filho, eu enviei essas ameaças ao presidente Trump e a outras pessoas na Casa Branca, como Susie Wiles, Kash Patel, James Blair e o vice-presidente J.D. Vance. Eu enviei essas ameaças de morte para eles. O presidente Trump literalmente me respondeu por mensagem dizendo que a culpa era minha. Ele disse, a culpa é sua e você merece isso. Então, não há como reconstruir uma ponte entre mim e o presidente Trump quando ele diz que eu mereço que meu filho seja assassinado ou morto, simplesmente porque eu estava defendendo mulheres que foram estupradas quando eram adolescentes por homens ricos e poderosos e simplesmente porque eu lutei por essa transparência. Então, de muitas formas, o presidente Trump se transformou em alguém que eu não reconhecia, alguém que eu achava que conhecia muito bem, e foi realmente triste ver isso acontecer. E, especificamente sobre isso, vou chegar à questão Epstein. Espero que a gente tenha um tempo no final. Mas sobre a questão das guerras, ele alguma vez indicou a você, especialmente antes de começar a guerra com o Irã, em junho de 2025, algo como, ei, eu sei o que eu disse, mas vou chegar lá, só vou apostar na diplomacia. Ou ele ofereceu qualquer coisa nesse sentido? Sabe, disseram a ele, e ele foi informado com toda a sinceridade, eu sei, por Tulsi Gabbard e algumas outras pessoas dentro da administração, de que o Irã não estava nem perto de ter uma arma nuclear. Na época, foi isso que disseram a ele. E isso não veio só de Tulsi Gabbard, veio de todas as nossas agências de inteligência, além de agências internacionais. O único grupo de que tenho conhecimento que afirmava que eles supostamente estavam há semanas de conseguir isso, como ouvimos há 20 ou 30 anos, vinha de Israel, de Netanyahu e da inteligência israelense. E, curiosamente, essa passou a ser a voz que o presidente mais começou a ouvir, junto com as pressões de pessoas como Mark Levin, o falecido senador Lindsey Graham, que ama a guerra mais do que a própria vida, e Laura Loomer, que jamais deveria ter sido uma voz a qual o presidente desse ouvidos. Quero dizer, estamos falando de uma jovem que, segundo relatos, perdeu até o direito de possuir uma arma por causa de instabilidade mental e doença mental. E ela também era tão impopular que perdeu 2 eleições para o Congresso. Portanto, não era uma voz estável, nem uma voz popular que o presidente deveria ter ouvido. Mas, na verdade, quem o presidente acabou ouvindo foram os neoconservadores dentro da administração, né? Doadores neoconservadores e doadores e amigos muito voltados para Israel.
E isso tem sido terrível. Foi a pior decisão que ele tomou. Estamos sofrendo com a inflação alta, estamos sofrendo com preços altos da gasolina, preços altos do diesel, sobre os quais as pessoas não falam o suficiente, porque isso afeta muito o transporte, a construção e todos os tipos de indústrias. E o combustível de aviação está subindo cada vez mais. Então, essa é uma guerra que eu não sei porque ele achou ou quem o aconselhou que seria fácil de vencer. Mas não é. E isso é simplesmente um fato. E você tem alguma noção? Eu entendo todas essas pressões, especialmente todo esse dinheiro, mas há muito mais coisa envolvida ali. Há outro dinheiro também envolvido lá, e há muitos defensores do America First, sendo você um dos mais vocais. Mas há vários deles lá. Você tem alguma noção de por que ele se aproximou mais das pessoas que colocam Israel em primeiro lugar, em detrimento das pessoas do America First, que também tinham dinheiro? Bem, não havia pessoas do America First passando cheques de 100 milhões de dólares para ele como Miriam Adelson. Então, preciso discordar de você nesse ponto. Não temos um único doador do America First fazendo isso. E a verdade mais repugnante que posso te dizer é que o dinheiro literalmente controla tudo em Washington. E são os contratos do governo. Então, o setor é como qualquer grande empresa que realmente depende de contratos do governo. Vai se alinhar a quem estiver no comando. É por isso que você viu Bill Gates aparecendo, Mark Zuckerberg, todos os caras da tecnologia aparecendo e apoiando quando nunca o apoiaram antes, porque eles definitivamente precisam que o governo avance com a IA e os centros de dados, o que é repugnante. Essa é outra coisa que nos chocou, mas vale para qualquer tipo de contrato do governo. Elon Musk era alguém em quem eu realmente depositava muita esperança, mas ele mudou de lado e acabou se alinhando com Trump e o Partido Republicano. E não fala mais sobre as maiores questões das quais costumava falar, como o Doge. Quero dizer, estamos falando de desperdício, fraude e abuso. Eles acabaram totalmente com o Doge, que eu achava fantástico. Foi por isso que presidi o subcomitê de supervisão do Doge. Mas são os contratos governamentais que mandam, e são os grandes doadores que sempre têm suas ligações atendidas e seus pedidos atendidos. Agora, eu quase tenho medo de fazer a próxima pergunta, porque acho que agora já sei a resposta. Uma coisa é se for o Israel primeiro, porque alguns deles podem assinar um cheque de 100 milhões de dólares, como você mencionou no caso de Miriam Adelson. Mas o que mais me surpreendeu foram as ações do presidente Trump em relação à guerra na Ucrânia. Porque ele concorreu e fez campanha desde 2023 em diante, dizendo eu vou acabar com isso em 24 horas. Eu conheço o Zelensky, eu conheço o presidente Putin, nós vamos resolver isso. Joe Biden simplesmente, abriu as comportas e entregou tudo que era nosso e todo esse dinheiro. Ele era contra isso. Nós falamos incessantemente sobre isso, sobre como aquilo era ruim para a América. Aí chega o presidente Trump e eu penso, como ele disse no discurso de posse, as guerras também vão sair da pauta. Isso é, obviamente, a prioridade número 1. E então, de repente, não saíram da pauta. Ele só ficou enrolando. E no junho passado, o secretário de Estado Marco Rubio disse, nós escolhemos um lado e escolhemos a Ucrânia. E acho que foi um suplemento de algo como 8 bilhões de dólares, algo nesse sentido, o que é pouco comparado ao que Biden fez no último ano dele, 61 bilhões de dólares. Mas como você explica o fato de ele simplesmente não fazer nada para acabar com aquela guerra e depois acabar escolhendo um lado? Bem, há os neoconservadores em Washington. E, nos dois lados do Congresso, republicanos e democratas, eles apoiam a Ucrânia de forma esmagadora. Como membro do Congresso, isso me chocou. Eu liderei várias resoluções para parar de enviar dinheiro para a guerra na Ucrânia. E, na maioria das vezes, a maioria dos republicanos votava contra mim.
Só uma vez consegui que a maioria dos republicanos na Câmara votasse comigo para parar de enviar dinheiro à Ucrânia. Só uma vez. E isso foi perto do fim da presidência de Biden. Os democratas, de forma esmagadora, todas as vezes votam para enviar dinheiro à Ucrânia. Então, existe um enorme sistema de apoio em Washington, D.C., mas também há o complexo militar industrial. Algo que as pessoas realmente não entendem é que a Ucrânia é basicamente um campo de testes para todos os tipos de armas novas. E eles adoram exibir força e dizer: temos este míssil, temos estes drones, temos esta tecnologia, aquela tecnologia. E a guerra na Ucrânia tem sido um campo de testes para isso, além de um lugar onde esses fabricantes de defesa podem ganhar uma fortuna. Então há uma pressão enorme para continuar apoiando a guerra na Ucrânia, que eu acho que é a mais... E é algo tão perverso por causa da quantidade inacreditável de homens ucranianos e russos que foram basicamente passados por um triturador nas linhas de frente dessa guerra. E os recrutamentos forçados que você vê em vídeos, nos quais homens ucranianos são sequestrados das ruas, levados e jogados na linha de frente. Mas vou dar algum crédito ao presidente Trump. Ele não apoiou totalmente a Ucrânia. E ele não pode, nem deveria. E o motivo é que ele, de forma imprudente, e o Pentágono, Pete Hegseth e todos eles, de forma imprudente, esgotaram nossas armas defensivas mais valiosas nessa guerra contra o Irã. Então, se continuassem a entregar armas como mísseis Patriot, Tomahawk e quaisquer outros mísseis de tipo defensivo à Ucrânia, estariam colocando os Estados Unidos da América em risco extremo. Já estamos em risco extremo porque esgotaram essas armas nessa guerra imprudente com o Irã. Então, vamos ver aonde isso vai dar. Mas há uma enorme pressão para continuar a guerra contra a Ucrânia. Muitos países da OTAN apoiam isso. Os países europeus apoiam isso. Para mim, não faz sentido. Nunca entendi o porquê. Não acho que deveríamos ter nada a ver com isso. E estou realmente preocupado com o futuro dessa guerra. Sim, e como estávamos falando antes com o coronel Douglas McGregor, não restam muitas opções para o lado ucraniano, porque eles ficaram sem mísseis de defesa antiaérea. Não que tenham tido tantos assim. E a Rússia está aumentando seus mísseis ofensivos, e eles podem praticamente chover quando quiserem. Então não sei por quanto tempo mais isso vai conseguir continuar. Sim, eles precisam fazer um acordo de paz. Precisam fazer um acordo de paz e acabar com isso. Esse é o único caminho que pode evitar que eles sejam totalmente derrotados. Mas não parece que estejam seguindo por esse caminho. Voltando à questão israelense, estávamos falando especificamente da guerra com o Irã. Mas vamos olhar para isso e ampliar um pouco mais a visão. Porque, mais uma vez, pelo menos olhando de fora, parece que uma coisa é conseguir dinheiro do povo israelense, de todos aqueles que apoiavam Israel. Mas não haverá outra eleição. Então você não precisa se preocupar tanto com isso. Mas aí na semana passada, o presidente Trump anunciou o Conselho da Paz, acho que foi em 30 de julho. O Conselho da Paz disse: "Ei, sabe de uma coisa? Temos uma solução para o problema de Gaza. E vai ser assim. Eles vão se desarmar, Israel vai sair e assim por diante." Aí alguns dias depois, Benjamin Netanyahu diz: "É sobre isso." Ele diz que enviamos de volta nossos comentários. Eles nos mandaram um rascunho. Mas o rascunho que Netanyahu descreve não era para debate. Era para ser simplesmente algo já decidido, que o presidente Trump fez meio que independentemente de Netanyahu, mas que poderia colocá-lo numa situação sem saída. Foi o que ele pensou. Mas parece que Netanyahu colocou o presidente Trump de volta nessa situação e fez um comentário de que na verdade seria algo muito mais direto. "Eu vou tomar essa decisão. Eu vou fazer isso. Nunca vou me retirar da área de Gaza, nem do Líbano." O que devemos concluir disso?
Acho que todos deveriam acreditar no que ele diz. Israel não vai parar em Gaza nem no Líbano. Não vão mandar Israel parar. E Israel vai se recusar, que é claramente o que está fazendo. Como cristão, eu não posso apoiar um genocídio. Simplesmente não posso. Eu realmente fui atrás dos fatos sobre Gaza no verão passado. E quando soube de quantas crianças estavam sendo despedaçadas por explosões, sendo baleadas por soldados das Forças de Defesa de Israel, de pessoas inocentes vivendo em tendas e tendo mísseis caindo sobre elas e sendo assassinadas, isso é algo que eu não posso apoiar. Assassinato de cristãos em Gaza, de cristãos no Líbano, isso está realmente acontecendo. Preciso deixar isso muito claro. Eu não sou contra o povo judeu, mas sou muito contra o governo israelense. But I'm very much against the Israeli government, and that's two different things. And we have to E são duas coisas diferentes, e temos que falar sobre isso dessa forma. Isso não é, de jeito nenhum, um julgamento sobre o povo judeu, mas é o governo de Israel que está cometendo esse genocídio. E os americanos, de forma esmagadora, não querem apoiar isso de maneira alguma, nem com nosso dinheiro, nem com nossas armas. E eu acho extremamente importante questionar outros cristãos sobre isso. Se podemos dizer que somos pró-vida, e os cristãos são, se você é pró-vida e é contra o aborto de um bebê, então deveria ser igualmente contra o assassinato de uma criança em Gaza, independentemente de sua identidade ou da religião de seus pais. no matter their identity or their parents' religion. And I think that's a serious conversation we have to have in this country. E acho que essa é uma conversa séria que precisamos ter neste país. Porque a lealdade cega a Israel, baseada no que as pessoas ouvem em estudos bíblicos ou na igreja, está simplesmente errada. E acho que, sabe, pense nisso assim. Não existe outro país na Terra que envie o dinheiro dos seus impostos para os Estados Unidos. E quando estamos enfrentando problemas, eles não correm para nos ajudar. Ninguém veio defender nossa fronteira quando ela estava sendo invadida. Todos os dias, por milhares de pessoas, ninguém nos defendeu. E é simplesmente revoltante que continuemos, aconteça o que acontecer, dando a Israel, ao governo de Israel e às suas forças armadas, carta branca para tudo, inclusive para o assassinato de crianças inocentes. E isso continua me chocando. Eu não concordo nem um pouco com isso, mas isso não faz de mim uma pessoa odiosa ou antissemitista, de forma alguma. Eu sou totalmente contra matar pessoas inocentes e contra o genocídio. E acho que a maioria dos americanos chegou a essa conclusão. Surpreendentemente, os republicanos estão demorando mais para chegar lá, mas eu não acho que eles conheçam os fatos. Na Fox News, as pessoas que passam o dia todo consumindo de colherzinha o que a Fox News serve, elas realmente não sabem a verdade sobre o que está acontecendo, porque a Fox News nunca vai mostrar isso. É uma das redes de televisão mais pró-Israel. E, sinceramente, o problema também é que é isso que o presidente Trump adora assistir na TV, a Fox News. Então ele acredita no lixo que estão passando para ele direto pela tela e acha que é isso que as pessoas apoiam. Mas não é isso que as pessoas apoiam. Com certeza não. Aliás, vamos receber o pesquisador Rich Baris no programa hoje à tarde e ele vai falar rente sobre isso. Estamos muito ansiosos para ver isso às 15h. E ainda nesse mesmo tema, bem rapidamente, o que você acha e o que pode nos dizer sobre como isso avançou dentro do Congresso? Refiro-me, acho que a seção 219, a fusão das nossas Forças Armadas, e acho que na versão do Senado, das comunidades de inteligência. Por que quereríamos nos vincular a essa única nação, em vez de a qualquer um dos nossos outros aliados? Nunca sequer cogitamos fazer isso antes. Por que essa iniciativa legislativa? Porque o lobby da AIPAC é muito forte. E eu não acho que os americanos comuns consigam realmente compreender isso. Sim, o lobby da AIPAC e os Cristãos Unidos por Israel estão constantemente circulando pelos corredores do Congresso. E sabe quem não está circulando pelos corredores do Congresso? Os americanos comuns. Então o lobby deles é muito forte. Eles têm uma enorme estrutura de doações. E se vocês ainda não perceberam, os políticos literalmente pulam e dão cambalhotas pelos doadores.
E então o lobby da AIPAC, que doa milhões e milhões de dólares para apoiar as campanhas de reeleição de membros do Congresso e de senadores, faz amizade com esses doadores pró-Israel. Também faz amizade com um congressista e um senador quando eles estão fazendo ligações para arrecadar fundos com eles. E então eles vão mandar mensagens sem parar, ligar sem parar, ir a Washington visitar você sem parar, levar você para jantar, levar você para almoçar e vão pressionar, pressionar, pressionar e impor o que querem em nome de Israel. E sim, são cidadãos americanos. Mas são cidadãos americanos pró-Israel em primeiro lugar. E eu não consigo enfatizar o suficiente o quanto isso é poderoso. Então vocês estão vendo isso. Está entranhado na administração, mas também nos dois partidos. Está entranhado no Partido Democrata, está entranhado no Partido Republicano. E eles construíram isso ao longo de décadas. Então, literalmente, é um dos lobbies mais poderosos que existem. E eles se certificam de que a legislação esteja lá. Netanyahu não precisa se importar com o que Donald Trump está dizendo a ele sobre Gaza, e Netanyahu não se importa com qualquer ameaça de não haver mais dinheiro para Israel. Quer saber por quê? Porque Netanyahu e o governo israelense estão conseguindo tudo o que querem da seção 219 vinda dos Estados Unidos. Tipo, eles não precisam mais de 3,8 bilhões de dólares por ano, quando suas forças armadas passam a estar automaticamente ligadas à inteligência militar dos Estados Unidos e aos contratos de armamentos. Eles não precisam mais de nós. Então é por isso que você vê Netanyahu aparecer e dizer: é hora de cortar o financiamento. Eu concordo, precisamos cortar o financiamento. Ele está conseguindo tudo o que quer na seção 219. Eu acho isso completamente traiçoeiro. Essa é a minha opinião. Mas há muitas pessoas compradas, e foi por isso que gastaram milhões, dezenas de milhões de dólares para derrotar meu bom amigo Thomas Massie. Basicamente, ele é um dos últimos homens de pé no Partido Republicano, depois que eu saí, que não pôde ser comprado pelo lobby da AIPAC. Bem, e falando do Thomas Massie e de oferecer alguma esperança, porque se você ainda estivesse lá dentro, eu diria que vocês dois seriam vozes solitárias no deserto. Mas você saiu, e essa imagem que publicou não faz muito tempo diz: nós dissemos chega de guerras estrangeiras e falávamos sério. Apoiamos Donald Trump porque ele fez essas promessas, mas ele traiu todos nós. Nosso compromisso é com os Estados Unidos em primeiro lugar, para todos os americanos, de direita, de esquerda e de centro. O movimento começou. Fale sobre esse movimento. E há esperança de que algo possa mudar algumas dessas dinâmicas sobre as quais você acabou de falar? Bem, eu agradeço suas palavras gentis, mas preciso dizer algo que vai soar bastante pessimista. Se houvesse esperança, se eu tivesse permanecido no Congresso, eu teria permanecido no Congresso se houvesse esperança, teria mesmo. Mas são necessários 218 membros do Congresso votando sim numa legislação para que ela seja aprovada, e Thomas Massie e eu não somos suficientes. E ciclo eleitoral após ciclo eleitoral, muitas vezes bons candidatos são derrotados nas primárias. E boa parte da razão é que Donald Trump apoia o candidato Rhino ou neoconservador. E lamento dizer isso dessa forma, mas se houvesse esperança de vencer dessa maneira no Congresso, então eu teria ficado e continuado lutando. Mas aquilo ficou muito, muito ruim. Mas sim, eu acho que há esperança fora de lá. E vou explicar isso porque estamos vendo essa mudança. E você vai conversar com o Rich Barris, e ele vai lhe mostrar os números. E há uma grande diferença. Porque quando pessoas como eu, que eu literalmente deixei de lado minha vida privada, muito bem-sucedida, e disse vou concorrer ao Congresso. E a razão pela qual concorri ao Congresso é porque muitas vezes eu fico indignada com o meu próprio partido, os republicanos, porque eles mentem. Eles nunca fazem o que dizem que vão fazer quando chegam ao poder. E eu pensei que como membro do Congresso, eu poderia ajudar a responsabilizá-los e pressioná-los a cumprir o que prometeram aos eleitores. Mas você não consegue mudá-los.
Então, vários de nós chegamos à conclusão de que é preciso se recusar. Tipo, eu tô cansada de sujar as mãos. Sabe, este é um partido que, não importa o que diga durante a campanha, todas as vezes aprova orçamentos com 2 trilhões de dólares acima do previsto, levando-nos ainda mais para uma dívida de 40 trilhões de dólares. Furthering us into $40 trillion in debt. The Democrats do it too. The Republicans. Os democratas fazem isso, os republicanos vivem nos metendo em novas guerras no exterior e somos completamente contra isso. Estamos vendo uma economia que está ficando totalmente dividida, em que os ricos ficam mais ricos e a classe média está sendo completamente desfeita e, com o tempo, desmoronando rumo à pobreza, e o valor do nosso dólar está sendo reduzido a nada. Então a gente olha para isso e pensa, daqui a 5 anos, a Previdência Social e o Medicare vão ficar insolventes. O que é chocante. Então, para pessoas como eu, Tucker, Thomas e Joe Kent, está muito claro que você precisa abandonar essa mentalidade de time, de não, temos que derrotar os democratas a qualquer custo, não importa o quê. Mesmo que os republicanos nos sirvam o mesmo prato de besteira, cheio de merda, merda literal. Plate full of crap, literal crap. It's like, no, I just don't want to have anything to do with that anymore. É como se, não, eu simplesmente não quero mais ter nada a ver com isso. Eu me recuso a apoiar esse sistema. E nós realmente acreditamos que existe uma maneira de mudá-lo. Vai levar muito tempo, vai precisar de muita gente. Mas acreditamos que se pessoas suficientes disserem que o sistema bipartidário falhou totalmente conosco, e eu acho que elas vão chegar a essa conclusão, especialmente à medida que nos aproximamos de 2028 e nossa dívida nacional se aproxima de 50 trilhões de dólares. Em 2032, sim, quando o Medicare e a Previdência Social estiverem insolventes e os idosos não tiverem nenhuma poupança e não estiverem recebendo os pagamentos da Previdência Social, as pessoas vão perceber que o que estamos dizendo agora é factual. Então estamos dizendo isso desde cedo. Dizemos, parem de apoiar esse sistema bipartidário, porque não importa quem esteja no poder, o resultado é o mesmo, e é horrível. E temos muita esperança, especialmente nas gerações mais jovens. Tenho muita esperança porque mais da metade da geração Y, com certeza, é America First. Os millennials, embora sejam definitivamente mais inclinados à esquerda, são mais America First. E a geração Z é radicalmente America First. E isso é muito impressionante. Então sabemos que America First é o futuro. Só vai levar bastante tempo para fazer isso chegar lá. Olha, nós apoiamos muito esse esforço e já lamentamos as falhas dos 2 partidos há bastante tempo. Então, é um sopro de ar fresco finalmente ver alguém fazendo alguma coisa a respeito. E gostamos de todo mundo naquela imagem. Na verdade, até agora já tivemos todos eles, com exceção do deputado Massey. Ainda estamos trabalhando nisso para dar espaço e ampliar a sua mensagem. Além de seguir vocês no X, o que as pessoas podem fazer se quiserem se juntar a esse movimento que vocês estão começando? Bom, o X é um ótimo lugar para me acompanhar. Também estou no Instagram, no Facebook, no YouTube e agora no TikTok. Então é só seguir minhas páginas e esperamos que mais pessoas decidam que o sistema bipartidário simplesmente não está funcionando e, tomara, passem a ver as coisas do nosso jeito, como vocês têm pregado essa mensagem. Então eu realmente agradeço por isso. Bem, muito obrigado. Vamos esperar você de volta e com certeza vamos continuar dando destaque ao que vocês fazem em nossos outros programas. Então, muito obrigado por participar e por tirar um tempo para isso. Nós realmente agradecemos e nós também agradecemos vocês. E como mencionei, Rich Bodies vai estar no programa às 3 horas desta tarde. Como Marjorie Taylor Greene falou sobre ele ali, ele tem muita coisa a dizer sobre o que o povo americano realmente acredita. E vocês vão querer acompanhar às 3 horas desta tarde no Daniel Davis Deep Dive. Até lá.